Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Cultural. A minha convidada de hoje é nascida no seio de duas famílias tradicionais de Dumont. Muito embora sempre tenha levado uma vida discreta. Acumula um currículo invejável. Formada em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Barão de Mauá, é também especialista em Cardiologia Veterinária, além de possuir inúmeros cursos nesta área. Ela é casada, mãe e vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional. Quer saber quem é minha convidada? Logo após a vinheta. Eu converso hoje com Bárbara Roberta Polegato Leoncini. Bárbara, obrigado por me receber aqui. Imagina, Vandinho, um prazer te receber aqui em casa. A Bárbara, nós temos uma história de amizade muito grande, de família, né? Nós temos desde a infância, nossos pais sempre foram muito amigos e é gostoso a gente sentar e bater um papo com quem a gente conhece, né, Bárbara? A gente tem muitas lembranças, né, dos nossos pais, da nossa infância, dos aniversários. É verdade. Isso é muito gostoso. Isso significa que as nossas memórias são felizes. Né? Ô, Bárbara, me conta um pouquinho aqui, como é que você descobriu que você tinha o talento para veterinária? Tá. Vandinho, diferente da maioria das pessoas, né, que desde a infância querem ser veterinários, eu não. Na infância eu quis ser várias coisas, mas a veterinária ela veio na minha vida numa fase pré-vestibular, que foi quando meu marido, a gente começou a namorar, ele me deu minha cachorra, a Tinha, que foi o grande amor da minha vida. Eu conheci. Você conheceu a Tinha, né? Ela foi assim, a minha musa inspiradora. Um dia ela foi atropelada e a gente precisou levar ela no veterinário. E foi o meu primeiro contato com o veterinário. Na minha infância eu tinha uma gatinha, mas quando ela adoecia, eram sempre meus pais que corriam com ela. Então eu não frequentava a clínica veterinária. E eu fui frequentar quando a Tinha foi atropelada e aí eu me apaixonei, né? Foi a hora que eu vi os cuidados, né? O amor que eu tinha pela Tinha. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. E graças a Deus eu escolhi, cursei isso. Se eu tivesse ido para outra área, acho que eu teria que parar e ir para veterinária depois, porque então minha inspiração veio pela minha cachorra mesmo. Então, que bom que você falou sobre a sua cachorra, porque uma das perguntas que eu tinha para fazer para você é se todo veterinário ele tem que gostar de animais. Olha, eu acho que é o básico, né, pro veterinário. É essencial, né? Não dá para cuidar de animal sem gostar, né? Então, além do amor pelo animal, o veterinário ele tem que também gostar de gente, né? Se engana quando pensam que o veterinário ele só lida com o animal. Não, a gente lida com o tutor em um momento de dor. Então a gente tem que gostar do ser humano, a gente tem que ter empatia. É uma profissão que exige muito estudo. Então a gente tem que, a vida inteira, você pode ter anos de formação, você tem que estar se atualizando, você tem que estar estudando. Então é a vida inteira buscando conhecimento. Então são cursos 2, 3 vezes ao ano que a gente faz. Então assim, além do amor pelo animal, tem que ter o amor pelo ser humano, tem que ter empatia, tem que gostar de estudar. O que eu acho muito mais difícil, né? Nos dias de hoje, é complicado. Ter amor pelo ser humano tá bem difícil. Tá bem difícil. Ô, Bárbara, quando você se formou, como é que foi você entrar no mercado de trabalho? Foi fácil? Assim, principalmente, eu sempre falo, né, nas nossas entrevistas, nos nossos cafés, da não dificuldade, mas da diferença que existia e ainda existe para as mulheres. Como é o mercado veterinário nesse sentido? Olha, eu não sofri essa dificuldade por ser mulher. Isso para mim, graças a Deus, não fez diferença. Eu fui estagiária da clínica que eu trabalho até hoje. Então eu estagiei lá por alguns anos e eu me formei e eles me convidaram para ficar. Então, eu me formei no outro dia, eu já estava empregada. Que bom. Já estava trabalhando. Que bom, você foi sortuda. Foi fora da curva. Foi, e tô lá até hoje, né? Já fiz um trabalho como veterinária volante. No começo da carreira, eu atendia a domicílio aqui em Dumont, além da clínica onde eu trabalhava. Depois, quando eu fui para cardiologia,
eu passei a fazer o trabalho volante, então eu fazia a região toda, fazendo atendimento cardiológico, mas eu passava metade, meio período na clínica e metade fazendo serviço volante. Aí com a pandemia eu resolvi parar de rodar tanto e falei, não, vou ficar só fixa na clínica. E a pandemia passou e eu resolvi encerrar o atendimento volante, ficar só fixa. Então, a clínica é a casa que eu tenho há 13 anos na minha formação, que é onde eu tô todo esse tempo. Bárbara, em sua formação e agora em sua profissão, quais são os principais obstáculos que você vê no meio veterinário? Vandinho, quando eu me formei, a medicina veterinária era uma, hoje ela é outra. Nesses 13 anos de formação, ela evoluiu muito. É completamente diferente o que era há 13 anos do que é agora. Quando eu me formei, a gente quase não tinha exames diagnósticos. Então era muito difícil a gente conseguir, por exemplo, existia tomografia só em São Paulo, né? Ressonância nem tinha ainda. Hoje em dia a gente faz tomografia e ressonância numa rotina, né? Lá na clínica, por exemplo, a gente tem os exames e faz várias ao dia. Então, o que eu vejo é que antes a gente não tinha o recurso que a gente tem hoje. Então a gente sofria muito com o diagnóstico no começo, justamente pela ausência de exame, né? E o que eu vejo hoje de obstáculo, que tinha naquela época e que hoje ainda tem, às vezes é a questão financeira do tutor. Porque, infelizmente, os exames são caros, né? E a medicina veterinária, ela não conta com uma rede pública para apoiar. Então, acaba sendo tudo particular. Embora existam alguns planos de saúde, a maioria dos atendimentos, a maioria dos exames mais sofisticados são particulares e tem custo alto, né? Então, a dificuldade que a gente vê hoje é em relação ao tutor, às vezes não ter condição financeira de custear o exame que o animal precisaria. Você acha que a tecnologia é uma aliada na evolução da veterinária? Sem dúvidas. A tecnologia, ela influenciou, assim, ajudou demais, né? Hoje em dia a gente tem a telemedicina. Às vezes a pessoa vai e faz um raio-x na clínica e quem está laudando é de outro estado, né? Então, assim, sem dúvida a tecnologia ajuda demais. É uma aliada. Bom, nós falamos até agora de uma forma genérica da sua profissão, né? Mas o que me intrigou para te convidar, para você participar do Café Cultural, é que você é especialista em cardiologia, né? Eu queria saber se durante a sua formação acadêmica, a cardiologia veterinária é uma matéria muito frisada durante o curso. O que você estuda na sua graduação é suficiente? Não, Vandinho, não é suficiente. Pela graduação, assim, eu já tinha um apego muito grande pela cardiologia. Então, assim, nas aulas de anatomia, de fisiologia, de clínica médica, eu sempre achava muito bonito, muito interessante a área da cardiologia. Inclusive, eu tive um professor que trabalhava com cardiologia, então eu tive a vantagem de ter uma boa aula de cardiologia por conta desse professor que trabalhava com isso. Mas não é o suficiente, porque a veterinária, ele é um curso muito amplo. O veterinário, ele pode atuar desde a clínica médica de pequenos até a clínica médica de grandes animais, com reprodução, com inspeção e vigilância sanitária, em perito criminal, então assim, com animais silvestres, com avicultura. Então é uma área muito grande, abrangente, né? Então a gente tem tudo isso de forma resumida, porque não dá tempo, né, de abordar tudo isso. Então a gente tem o básico, né, na faculdade de cada coisa, e aí você conhecendo, né, você vendo a área que você gosta, você vai para especialização. Então assim, dá para, pela formação da faculdade, sair atendendo cardiologia? Não dá. Você precisa buscar uma especialização. Né? Ô Bárbara, qual que é a principal atuação, né, pode parecer até bobeira esse tipo de pergunta, mas às vezes quem está nos assistindo não entende esse termo. Mas qual é a principal função de um médico veterinário na cardiologia animal? Vandinho, o médico veterinário cardiologista, ele pode atuar tanto no atendimento clínico cardiológico, né, fazendo a prescrição da medicação, o acompanhamento da cardiopatia do paciente, como ele pode também fazer os exames.
Então ele pode fazer o ecocardiograma, ele pode fazer o eletrocardiograma, o Holter, e tem uma área que está começando agora a crescer, a desenvolver, que é a parte cirúrgica, né, de intervencionismo, de cirurgia. Então assim, o cardiologista, ele tem também um leque grande para ele atuar. Bacana. Ô Bárbara, quais as principais cardiopatias? Então, pelo que eu entendi, vocês cuidam dessa parte do coração, da função desse órgão nos animais, né? Quais são as principais cardiopatias em cães e gatos, né? Na sua opinião, os principais erros que acontecem na hora de tratar esses animais com essas cardiopatias está ligado aos donos? Vandinho, as principais cardiopatias, né, no cão, sem dúvida, é a alteração valvar, degeneração valvar. No gato, são as cardiomiopatias. Então, essa é a nossa grande rotina, né? São doenças diferentes, o cão mais com problemas valvares, o gato mais com problemas miocárdicos, né, problemas no músculo em si. E a dificuldade que a gente enfrenta assim, em relação aos tutores, né? Às vezes a negligência. Então, às vezes demora muito para procurar ajuda, para levar no veterinário. Às vezes mente o início dos sintomas, fala que começou há pouco tempo, a gente sabe que já faz tempo. Mais tempo. Às vezes adesão ao tratamento, né? Às vezes as medicações são caras, às vezes o tutor não consegue bancar aquela medicação, porque as medicações para as cardiopatias, geralmente elas são para a vida toda. São medicações, às vezes, de um custo mais elevado. E é a mesma coisa que um tratamento para o ser humano. Sim, é a mesma coisa. Né? E esse animal vai ter que, ao longo da vida, frequentar com frequência o cardiologista, né? Então, vai ser sempre exame, sempre acompanhamento, medicamento para a vida toda. Então, acho que, às vezes, isso acaba sendo um obstáculo aí, às vezes, para a gente conseguir o tratamento, assim, e poucas vezes. A maioria faz o que a gente faz prescreve, o que vocês mandam. Mas às vezes isso acontece. Bárbara, como a gente falou da tecnologia, ela ser uma aliada à veterinária, assim como em todas as outras áreas, acho que do mundo, né? Eu queria saber, na sua opinião, se você acha que quais são as principais vantagens da busca de um profissional por capacitação? Olha, hoje em dia quem não se capacita, quem, né, não corre atrás de melhorar, acaba, né, sendo engolido pelo mercado, não tem jeito. Então, passado para trás. É passado para trás. Então, a capacitação, a constante evolução, ela vem de uma necessidade do mercado em exigir um profissional sempre atualizado, mas acho que também vem da vontade do médico em passar o melhor para o animal, né, para o paciente dele. Porque se a gente não se atualiza, vão surgindo novos exames, novos tratamentos, e se eu não me atualizo e não vou atrás disso, eu não tenho isso para dar de melhor para o meu paciente. Então essa atualização, ela faz com que o médico possa oferecer o melhor também para o paciente dele. Ô Bárbara, na temporada anterior, nós entrevistamos um adestrador de cães. Eu ouvi. E eu me comprometi a adotar um pet. Que legal. Mas isso ainda não aconteceu. Isso não aconteceu, porque, gente, eu tenho medo de minhas plantas morrerem. Se eu tiver algum bichinho, acho que ele corre sérios riscos de vida. Mas é diferente, Vandinho. Eu com planta também às vezes morre, viu? Será que eu vou dar conta, Bárbara? Dá. Eu falo assim, quando nasce o filho, nasce a mãe, né? A gente aprende a cuidar da criança imediatamente. Tipo o cachorro, o gato, é a mesma coisa. Parece que quando você adota, assim, é um amor tão grande, que vira um membro da família. Então, acho que o cuidado vem automaticamente, vem natural. Adote sim, você vai ser muito feliz com o animal. Meu Deus. Bom, a campanha tá lançada desde a outra temporada, vamos ver se eu concretizo essa. Mas, Bárbara, quais são, de uma forma geral, os principais cuidados que os pets, as pessoas, os tutores, eles têm que ter com os seus pets, assim, de uma forma bem geral? São cuidados básicos, Vandinho. Cuidado de higiene, água, né? De alimentação. Então, assim,
eu acho que o principal é respeitar o animal, saber que ele é um ser que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que tem a necessidade dele. Então, fornecer uma alimentação balanceada, seja por ração, seja por alimentação natural, colocar sempre água fresca, ter cuidado de higiene, né? Você não vai deixar o animal trancado no cubículo, em cima da urina e das fezes. Não dá. Esses são cuidados básicos, não precisa de muita coisa, sabe? Tendo o mínimo de respeito com o animal, em termos, né, de amor, de carinho, de higiene, fazer as vacinas anuais, então assim, não precisa de muita coisa, sabe? Ô Bárbara, eu tenho essa vontade de ter um pet, porém eu tenho esse medo. E eu sou extremamente alérgico. Eu conseguiria controlar minha alergia tendo, porque dizem assim, olha, se você é alérgico a gato, tem um gato que você vai melhorar, é verdade? Olha, a maioria das pessoas que eu vejo, assim, que são alérgicos, eles sofrem no começo. Mas parece que vai passando o tempo, acho que a imunidade vai acostumando e melhora. Então, assim, muita gente me fala, de tutor, fala isso. Nossa, antes eu tinha alergia a gato, aí depois casei, meu marido tinha gato e agora passou. Então, assim, não tenho, né, uma base científica para comprovar isso, mas na minha vivência eu vejo que melhora. Então, gente, eu acho que eu vou tentar. Vamos ver. O Bárbara, nós vamos fazer agora um jogo rápido, um bate-papo, um bate-bola. Eu pergunto, você responde, tá? Dia ou noite? Dia. Praia ou campo? Praia. Doce ou salgado? Doce. Quente ou frio? Quente. Gato ou cachorro? Ai, não sei responder essa. Essa é difícil pra mim. Essa eu vou pular, essa eu não vou responder. Você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Vandinho, o nosso hino tem uma letra muito rica, né? Então eu acho que quando a gente ouve, acho que a maioria das pessoas sente uma emoção, assim, né? Que bacana, isso é importante a gente ter essa civilidade, né? Bárbara, você é uma profissional de excelência, mulher, mãe, viu e ouviu muito do mundo. Mas o que mais te encanta na vida? Vandinho, eu acho que o amor. Eu acho que o amor de um pai por um filho, um amor conjugal, o amor de um tutor pelo animal, pela família, pelos amigos, o amor pela profissão. Eu acho que quando a gente vive com amor, a nossa jornada aqui é mais fácil. É mais leve, né? É mais leve. Que bom que nós tivemos isso. E eu fico emocionado. Bárbara, uma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Vandinho, acho que você foi muito feliz nas perguntas. Mas assim, se eu tivesse que falar, né, não sei, pensar, talvez acho que é mais um conselho até, né? Se eu pudesse, se alguém que estivesse pensando em cursar medicina veterinária me perguntasse se eu aconselharia. Bárbara, se alguém que estiver nos assistindo pensar em cursar medicina veterinária, qual seria o seu conselho? Sem dúvida, para cursar. É o que a gente falou no começo. Tem que gostar de animal, tem que gostar de estudar, tem que ter empatia. A medicina veterinária, como qualquer área, tem, né, os perrengues aí da carreira, tem o lado difícil. A gente lida com dor, a gente lida com sofrimento. Com perda. Então, assim, a gente acaba, né, às vezes absorvendo uma carga emocional muito grande. Mas, no fim, quando você vê aquele paciente que chega doente, indo embora bem, isso não tem preço. Não tem preço. Então, assim, eu, graças a Deus, eu sou muito realizada na minha profissão. Maravilha. E eu encorajo todo mundo a seguir, porque eu amo. Então, se alguém tiver dúvida, faça, gente. Faça sim. É isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso Café Cultural e eu te encontro numa próxima. Bárbara, obrigado por me receber. Eu que agradeço, Vandinha. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.